pararam para pensar o quanto a vida é circular? Eu estou, neste momento, fisicamente, né, de forma literal, me posicionando num tapete que é redondo, mas ainda tem muitas pessoas vivendo em um espaço quadrado. E se nós considerarmos essa circularidade da vida, a gente vai se sentir cada vez mais provocado a buscar alguns conhecimentos. Eu quero compartilhar, neste momento, algumas estações que nós vamos, né, através desse diálogo, construir uma estratégia para um mundo melhor. Meu nome é Larissa Camargo, eu sou educadora, tenho 39 anos e sou também do interior de São Paulo. Para começar esse diálogo, eu quero nomear aqui essas estações para a gente organizar. E a primeira estação acontece ainda na minha infância. Eu tinha aproximadamente 7 anos e passei por um episódio curioso na minha unidade escolar. Uma das educadoras fez um comentário negativo sobre como estava meu cabelo, né, naquele dia ali que eu fui para a escola, com um penteado diferente, e ela fez um comentário negativo. E eu não sabia que sentimento era aquele, mas me incomodou. Quando eu cheguei em casa, eu contei para minha tia, né, que estava em casa naquele momento, que a gente morava num quintal compartilhado ali com as pessoas da minha família, com meus primos e irmãos, e, naquele momento, quem estava em casa era uma tia, irmã do meu pai. E eu me lembro dela parar o que ela estava fazendo, né, e ficar incomodada também, achar estranho aquela situação, ir até o guarda-roupa, pegar uma roupa, né, a gente costumava falar roupa de sair, pegar uma roupa de sair, arrumar o cabelo ali, pegar na minha mão e falar, vamos voltar na escola. E aí eu falei, nossa, o que será que eu fiz de errado, né? Que agora vai a família também para a minha escola. Quando a gente chegou na unidade escolar, ela pediu para falar com uma pessoa da coordenação, e aí nós fomos atendidas, e eu lembro exatamente dela dizer o seguinte, por que agora as crianças têm que obedecer a algum estereótipo? Qual que é o quadrado que vocês estão colocando as crianças que elas precisam atender a algum tipo de padrão? E, nesse momento, eu não entendia o que exatamente estava acontecendo, mas eu sabia que alguém estava se importando com aquilo que aconteceu comigo. E que, ao mesmo tempo, aquela situação gerou algum tipo de incômodo. A segunda estação, que eu quero convidar vocês também a passar comigo, acontece ainda na infância. Nós fazíamos parte de um projeto de contraturno escolar, e esse projeto deslocava os transportes, né, de um lado ao outro da cidade, para poder buscar as crianças, né, ali da periferia onde nós morávamos, para fazer parte das atividades do projeto. Isso acontecia no período inverso às atividades escolares. Eu tinha já ali por volta de meus 9, 10 anos. E uma das questões que também me passava ali, durante o trajeto, era essa preocupação. Por que será que essas pessoas, né, que estão no projeto, coordenadores, educadores, se importam tanto? Por que eles não vivem, né, as suas vidas ali dentro do seu quadrado? Por que eles se preocupam tanto com a educação, com o esporte, com a convivência de crianças que estão na periferia? A maioria dessas crianças, filhas de mãe solo, por que eles se importam tanto? E ia para o projeto sempre fazendo essa reflexão comigo mesma. Neste mesmo projeto, eu quero trazer a experiência da terceira estação. Essa estação, né, aí já na pré-adolescência, eu começo a formular a ciência fazendo parte da minha construção e da minha identidade. E por que eu digo a ciência? Eu digo a ciência porque ela faz parte desse processo de conhecimento, né? A ciência vai trazendo para a gente os saberes e a gente começa a nomear, né, as situações que a gente passa, os comportamentos, começa a observar as questões de uma forma mais crítica.
E na adolescência, diferentemente do período da infância, né, quando chegava o mês de junho, esse mês que a gente tanto gosta, das festas juninas, né, das comidas típicas, a gente começava a ensaiar. E, na infância, as educadoras da creche ou ali do ensino fundamental escolhiam os pares com quem a gente ia dançar e fazer par de festa junina. Na adolescência, isso muda. Os próprios adolescentes começam a se auto-organizar, se autorregular e escolher seus pares por afinidade e etc. Eu comecei a sobrar nesse período. E eu comecei a observar qual era o comportamento dos adolescentes e das adolescentes que estavam ali, né, no meu círculo de amizade. Eu ouvia algumas meninas fazendo a seguinte observação: eu não quero dançar com aquele menino porque ele é gordo. Eu não quero dançar com aquele outro menino porque ele tem um monte de espinha no rosto. Ou eu não quero dançar com aquele outro menino porque ele é um menino negro. E isso também acontecia por parte dos meninos que estavam ali escolhendo os seus pares de festa junina. Quem eram as meninas que eles queriam dançar? Eu, observando aquele comportamento, né, já também com o incômodo e já nomeando aquilo como um processo de exclusão, eles estão no quadrado e não estão pensando circularmente, comecei a pensar como eu manteria a minha estratégia de continuar dançando, porque aquilo, né, fazia parte da minha família, a gente sempre gostou muito de festa, eu não cogitava ficar sem o par e ficar fora da festa junina, de não ter a minha dupla. E aí eu pensei o seguinte: bom, o que eu posso fazer nesse momento é convidar um desses meninos que ficou também sem par de festa junina e saber se eles querem dançar comigo. E morrendo de medo que ele dissesse não, né? Eu falei, bom, tem pelo menos 3, 4 meninos que estão sem par de festa junina. Eu olhei e falei, vou fazer o convite. Felizmente, né, ele aceitou dançar, né? Nós ensaiamos tudo. E mesmo no dia da festa, eu ainda fiquei morrendo de medo da possibilidade dele não aparecer. Eu já estava ali, né, toda vestida, né, a caráter, etc. Ficava olhando, esperando o momento que o ônibus ia buscar as crianças do projeto para poder dançar, mas, felizmente, ele apareceu. Essa dança aconteceu por 2 anos. Né? Aconteceu a mesma coisa no ano seguinte, já, né, no período da festa junina. Eu olhei e eu balancei a cabeça. Ele falou, sim, vamos dançar nós dois, porque nós estamos sobrando novamente. E aí eu começo a fazer a reflexão sobre os movimentos que a gente vai fazendo na adolescência, indo para a vida adulta, e o quanto eles são diferentes dos movimentos da infância, que é o período que a gente vai formando ali, segundo a neurociência, o caráter da criança, que a família vai propiciando alguns tipos de conhecimento e de movimento, que a comunidade também vai trazendo uma perspectiva de repertório, e o quanto a gente precisa continuar ensinando essa circularidade da vida em todas as estações que a gente passa. A quarta estação que eu quero trazer aqui, para a gente poder refletir, acontece já na minha vida adulta. Eu sou uma mulher que declara e professa a fé, né, cristã, e estou extremamente resolvida com isso, e foi uma escolha que eu fiz ali no período da adolescência, e está tudo bem. Só que eu tenho sido pressionada por alguns amigos, colegas, do porquê eu, me declarando uma pessoa cristã, faço tanto a defesa da liberdade religiosa. Olha, mas por que você defende tanto que as pessoas que não têm a fé em Jesus Cristo, ou que acreditam em outros deuses, ou que não acreditam em nada, porque isso também vale, possam, né, ser livres e professar a fé em quem eles querem? Aí eu disse, a resposta está exatamente no que você acabou de questionar. Se eu quero liberdade para mim, o meu modo de pensar, o meu modo de me comportar, por que eu não vou pensar circularmente, já que eu estou numa sociedade cíclica que está mudando a todo momento, que as pessoas também têm o direito de professar a fé naquilo que elas creem ou naquilo que elas não creem?
Que liberdade é essa que a gente precisa diariamente querer para si e querer para os que estão também à nossa volta? E aqui eu volto também à reflexão para o saber e a ciência, que em todas as fases a gente tem possibilidades de aprender com os comportamentos, com as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, com os lugares que a gente vai passar a frequentar, com as mudanças que acontecem no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. E essa perspectiva de mudança é o que nos permite nos tornarmos seres humanos cada vez mais cíclicos, cada vez mais circulares, e pensando coletivamente. E essa reflexão de pensar já na vida adulta é a que me faz lembrar das estações que eu passei na infância e que cada uma delas foi construindo essa pessoa que está aqui dialogando com vocês hoje. O quanto cada uma dessas fases fazem parte desse saber e desse momento de aprendizagem. E, pensando nessa estratégia, eu gostaria, neste momento, de deixar uma reflexão. Nós estamos vivendo numa sociedade que muda a todo momento, que tem a possibilidade da gente conseguir aprender com os comportamentos e que, ao mesmo tempo, nos dá a escolha daquilo que a gente quer para as nossas vidas, ao mesmo tempo, nos dá a escolha de olhar para algumas perspectivas e falar: não, isso não é para mim, não quero. É isso que é exercer liberdade de forma cíclica. E, cada vez mais, quando a gente olha pessoas, né, ou comportamentos que continuam dentro de um espaço quadrado, a gente vai naturalmente percebendo que há uma questão ali que talvez precise ser resolvida. Porque hoje a gente está vendo cada vez mais uma sociedade doente emocionalmente, que, naturalmente e infelizmente, muitas destas doenças acabam afetando o físico, o emocional e o espiritual de muitas pessoas. E é aí que a gente tem a possibilidade de fazer, inclusive, algumas escolhas. Os nossos comportamentos são circulares? A gente tem observado a sociedade que a gente vive de forma circular? A gente tem olhado só para frente, só para o nosso problema, só para aquilo que está ali delimitado dentro do nosso espaço? Ou a gente está numa sociedade que tem a possibilidade de trazer mudanças, que o meu comportamento pode, inclusive, fazer parte dessas mudanças, como eu tenho me importado com aquilo que é importante para mim e que pode fazer a diferença e refletir diretamente na vida de outras pessoas. E, por fim, se nós passamos, né, pelos momentos da vida de forma cíclica, de forma circular, e principalmente por essas estações de aprendizado, que nos permite olhar como a gente se comporta e como a gente quer se projetar para a vida adulta, nós precisamos fazer algumas escolhas de forma muito consciente. Queremos, então, ter uma sociedade saudável, plural, cíclica, onde todas as pessoas conseguem se olhar, né, igualmente no sentido da perspectiva daquilo que é direito, num mundo que a negação dos direitos básicos também estão muito crescentes para a gente, ou queremos fazer parte de momentos circulares e de cura? Muito obrigada.